Bom dia, bem-vindos para mais uma live de sábado. Todo sábado, para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Todo sábado eu estou aqui trazendo uma live com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre as consequências e sequelas que o pecado traz. Quando nós pecamos, nós não estamos apenas desobedecendo a esse mundo físico, mas estamos desobedecendo a Deus. Igual quando um filho desobedece seu pai terreno, assim desobedecemos a Deus. O que a gente não para pensar é que essas desobediências têm consequências e essas consequências às vezes deixam sequelas, muitas vezes irreversíveis, no caso da morte total da pessoa. Então, essas desobediências que chamamos de pecados nos traz sérias consequências e nós corremos sérios riscos de essas consequências serem irreversíveis. Não irreversíveis porque Deus não quer perdoar a cada um de nós, mas irreversíveis a ponto de estarmos tão cauterizados em nossa mente que não damos mais importância para aquilo que Deus pensa, e isso é bem perigoso. As sequelas, elas não só são espirituais, mas elas também se tornam físicas, acometem não somente a nossa alma, o nosso espírito, mas também acomete o nosso físico, como trazendo doenças, não só doenças físicas em si, mas doenças psicológicas, Então, quando eu digo não só doenças físicas em si, porque a doença psicológica, muitas delas, algumas não são detectadas por alguns médicos, porque são doenças da alma, doenças do espírito, que são trazidas por consequência dos pecados que cometemos no nosso corpo. O homem, ele deixou a sua natureza de pureza quando se corrompeu, desde Adão e Eva. Lá em Gênesis 3:10, ele explica que nós pecamos contra Deus e isso nos trouxe vergonha, porque em nossa mente começou a ficar suja com o pecado e passou nós a termos vergonha do próprio corpo. Então Adão, ele quis culpar a Deus pela companheira que Deus lhe havia lhe dado, mas Deus não deu aquela companheira para que Adão viesse pecar, mas para que aquela companheira fosse uma auxiliadora. Mas como nós somos corrompidos pelo pecado do corpo, pelo pecado da vontade da carne, então muitas das vezes nós culpamos Deus por tudo que nós fazemos. E a culpa não é dele, é somente nossa, porque nós temos o livre-arbítrio, então temos escolhas. O pecado, ele é carregado de consequências individuais e também coletivas, que se estende até nos dias de hoje, até nós. As principais consequências do pecado é a morte total. Romanos 6:23 diz isso. E o afastamento de Deus, que também lá em Romanos 3:23 fala, que é o afastamento de nós com relação a Deus. É o fato dele de nós pecarmos contra o mandamento do nosso Senhor, e não somente contra o mandamento dele, mas contra o nosso próximo, a pessoas. E o pecado, ele não é uma ofensa somente contra um ser vivente, mas contra direcionamente Deus. O pecado mata os nossos relacionamentos, porque quando nós pecamos contra o nosso próximo, mais difícil se torna nossos relacionamentos. No entanto, não há remédio para isso, mas nós temos Jesus Cristo, que foi capaz de morrer naquela cruz para nos restaurar, para nos ressuscitar. E Ele é um remédio que nos traz da morte para a vida. É o seu Filho Jesus Cristo, foi esse que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter essa única solução da ressurreição, que é Cristo. O perdão, ele é um tipo de vigor, de força, de ressurreição, porque ele nos traz vida e vida abundância. Gente, começou a chover, não sei se vocês vão conseguir me ouvir, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Então, o perdão é ressurreição, vida dentre os mortos. E o pecado, ele não consegue retirar do mundo a imagem completa de Deus.
porque Deus ele está em todos os lugares que nós vamos, mas muitos pecados deportou Deus, tirou Deus do meio de nós, de nossa mente, da nossa vida, do nosso cotidiano, para que nós pudéssemos ficar violentos, imorais, corruptos. Foi tudo isso que a separação entre Deus e o homem causou. O pecado faz com que o homem se desvie do propósito real que Deus tem para cada um de nós. E que nós percamos a companhia com Deus e a vontade de estar em sua presença. Nós nos sentimos desmotivados, nós nos sentimos preguiçosos, né? Então, cada vez que você vai pecando, cada vez mais consequência o nosso corpo vai adquirindo, a nossa mente, a nossa alma, cada vez vamos achando que é normal, vamos normalizando o pecado e esse pecado consigo vem trazendo consequências terríveis, o que faz com que nós possamos estar separados de Deus e perca a companhia dele. Adão, quando pecou, ele ficou se escondendo de Deus, porque ele sabia que ele estava nu. Logo ele se sentiu envergonhado, porque o pecado, ele traz à tona essa vergonha, ele nos envergonha. A verdade de Deus é diferente. A verdade de Deus, ela justifica, ela mostra para você aquilo que você errou, aquilo que você pecou, mas ela não te traz uma vergonha a ponto, o Espírito Santo não envergonha ninguém. Ao contrário, ele nos disciplina e nos direciona. O pecado é diferente, ele traz à tona tudo aquilo que é vergonhoso. Então, o pecado ele nos envergonha, por isso Adão se escondeu. Quando Deus chegou no Éden, ele ainda estava procurando o pecado. Ele disse para Adão: onde estás? Porque a misericórdia dele é infinita e ela dura para sempre. O seu amor ele é incondicional e incomparável. Então, mesmo Adão pecando, Deus ainda disse: onde estás? Ou seja, Deus estava procurando Adão. Deus estava interessado em saber onde ele estava. Não porque ele não sabia, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ele sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Mas porque ele queria um relacionamento mesmo depois desse pecador cometer tal ato, né? Então, assim como Deus, ele vestiu Adão e mesmo depois dele ter pecado contra Deus, se envergonhou, Deus foi lá e vestiu ele, perdoou ele e retirou dele toda a vergonha e as consequências daquele pecado no momento. Muitas pessoas dizem que mesmo nós pedindo perdão diante de Deus, as consequências virão. Certo, algumas consequências podem vir à tona, sim. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Ele jamais vai tirar a consequência daquilo que você fez, para você saber que todo pecado tem uma consequência, todo pecado tem um resquício ali de sequela, aquilo que faz mal para a nossa alma, que faz mal para o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Mesmo assim, nós continuamos pecando e muitas pessoas não se arrependem de seus pecados. Essas pessoas já estão cauterizadas em sua própria consciência, estão longe de Deus, né? Estão padecendo em seu corpo e elas não se dão conta disso. Essa é a consequência do pecado, é a cauterização da sua mente, é a blindagem, porque Deus ele só entra onde é permitido. Ele falou: quando eu bater na porta e você abrir, eu cearei contigo, você comigo. Ou seja, ele nos pede permissão para entrar em nossa vida, para usar o livre-arbítrio. O inimigo não, ele nos envergonha, ele nos deixa distante de Deus e nos deixa só. Sempre vamos estar só quando estamos distante de Deus, mas quando estamos com Deus, nós estamos completos, nós estamos juntos em um relacionamento e ele nunca nos abandona. Então, Deus, sabendo de tudo isso, sabendo que o homem sempre teria pecados, sempre cometeria pecados, e no meio desses pecados, no meio desse caminho que ele decidiu trilhar, ele se sentiria só. Deus enviou o seu Filho Jesus para que tivesse uma nova chance e uma nova roupagem, para que nós pudéssemos ter uma roupagem espiritual nova, que nós pudéssemos ser limpos, purificados e retirados de dentro do charco de lama. Nós temos que ter cuidado
quando nós estamos servindo a Deus, porque de que forma estamos servindo, de que maneira estamos servindo, nós estamos realmente vigiando o que estamos fazendo, para que nós possamos acabar sendo realmente purificado ou acabar se sujando de novo. Quando nós se sujamos de novo com aquele pecado que nós sabemos que nós devemos deixar, isso nos leva a uma impotência, para que a gente não avance diante. Por isso, é muito importante nós vigiarmos constantemente, olharmos nossas atitudes, nossas decisões, nossas motivações a que estamos sendo levados. Né? Então, desde o princípio, Deus ele criou um plano para nós, um plano de redenção para nos lavar a alma, para que nós pudéssemos ser purificados. Porém, nós devemos vigiar, nos atentar, porque o pecado nos traz sequela que muitas das vezes são irreversíveis. E a própria pessoa acha que não tem mais jeito, mas tudo, aos olhos de Deus, é possível. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Então, tudo em nosso entorno tem uma sequela, mas se nós caminharmos com Cristo, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos purificados, seremos redimidos, seremos religados ao corpo de Cristo. E quando sofremos com o pecado, nunca sofremos só, porque a consequência do pecado não vai impactar somente na nossa vida, mas vai impactar na vida de todas aquelas pessoas que estão ao nosso retorno, todas as pessoas que se importam com a gente, mesmo que você acha que ninguém se importa e ninguém está nem aí para você, mas Deus está. Né? Deus lembra, ele fala que mesmo que a mãe se esqueça do filho, ele nunca esquecerá, né, de nós. Então, a nossa alma, a nossa vida pertence a Deus. E Ele nos busca, Ele sempre se importa comigo, Ele sempre se importa com você. E é tudo isso que acontece quando corremos para o colo de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso alimento necessário para que nós possamos trilhar o caminho até Ele. Ele jamais vai nos abandonar no meio do caminho e dizer, toma, olha, o caminho é esse, vai. Não, Ele fala, o caminho é esse, segue-me. Né? Então, o que Ele quer para mim, para você, não são consequências ruins, mas são suas promessas cumpridas em suas vidas, os seus tesouros dados, e que esses tesouros que Ele coloca em nossas mãos sejam multiplicados. Lembram da parábola dos 10 talentos? Vocês lembram? Lá em Mateus 25, do verso 14 ao verso 30. Eu peço que vocês leiam lá, Mateus capítulo 25, verso 14 ao 30. Leiam lá. Lá existe uma parábola, para quem não conhece a parábola dos 10 talentos, existe uma parábola que ele inicia dizendo que um certo homem saiu para viajar e lhe deu talentos. Esse homem que Jesus mencionou na parábola é Deus, né? Então Deus ele entregou seus talentos em suas mãos. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? O que você fará com ele? Ele diz em sua palavra que ele confiou os seus talentos a cada um de nós. Então Deus quer que nós multipliquemos os seus talentos, não para ele colher, mas para que os seus filhos tivessem o melhor dele, soubessem que sim são capazes de fazerem grandes coisas, grandes feitos com aquilo que ele deixou na mão de cada um de nós, mesmo que você ache que seja pouco, mínimo, né? Mas é algo que é muito valioso para Deus, porque o que para Deus tem valor, para o homem é sem valor, porque o homem ele é apaixonado por riquezas, aquelas riquezas que ele vê, essa riqueza, como Jesus disse, que perece, o ouro ele perece, o dinheiro, a fama, o poder, a beleza, o profissional, tudo isso perece. Mas se você colocar a sua vida e buscar primeiro o reino de Deus, as suas coisas todas serão acrescentadas e multiplicadas. Ele coloca em nossas vidas, em nossas mãos, papéis importantes, fundamentais, para que nós possamos empenhar-nos em desenvolver esse papel com afinco, com empenho, com paixão, né, com amor, e entreguemos isso a Deus de uma forma justificada. Muitas pessoas acham que casamento
foi o homem que criou. Na verdade, o casamento é a vontade de Deus, a família é a vontade de Deus, a sua vida financeira é a vontade de Deus, seus estudos que Deus deu para você é a vontade dele, os seus princípios que possa fluir em você para que nós possamos ser beneficiados por ele. É tudo isso que Deus entregou em suas mãos. O princípio da multiplicação de Deus está em tudo que nós fazemos nessa vida, para que nós possamos ser restabelecidos e multiplicar tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, assim como ele faz referência às parábolas dos 10 talentos. Ele quer que sejamos prósperos, que demos certo realmente e que sejamos bem-sucedidos. A palavra do Senhor diz que o justo prosperará em tudo que ele fizer, né? Então, Deus, ele nos entrega os seus caminhos para que, e nos direciona as nossas mentes quando estamos servindo a Ele, para que esses princípios sejam seguidos, para que haja um princípio de direcionamento personalizado e a partir dessa personalização de cada pessoa, ela possa trilhar esse caminho, ela possa desenvolver esses talentos, ela possa fazer fluir, multiplicar todo esse talento que Deus colocou em sua mão. Ele entrega o caminho em nossas mãos e nós decidimos para onde vamos seguir. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, tudo que você fizer prosperará. Isso é o que o Pai quer, que prosperemos, que sejamos bem-sucedidos em nossas vidas, que tenhamos vida e vida em abundância. Lá em Salmos 1, versos 3, ele fala: pois serás como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá fruto ao seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Ele está falando das pessoas que servem a Deus, que entregam o seu caminho a Deus, que deixam de estar colhendo consequências e sequelas do pecado, mas que colhem realmente as prosperidades de Deus. João 10:10 diz que nós devemos buscar vida em Deus, porque ele fala que Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jeremias 29:11 ele fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É só Deus que conhece os planos para nós, não somos nós não devemos nos pautar no nosso próprio entendimento, porque isso nos traz sequelas terríveis, irreversíveis muitas das vezes, nos traz a morte, porque em Provérbio diz que o caminho aos olhos do homem lhe parece certo, mas é caminho de morte. Por quê? Porque se ele não entregar o seu caminho diante do Senhor, ele está caminhando para a morte, ele está se distanciando de Deus. Eclesiastes 5:19 diz o seguinte: Deus, ele concede riquezas e bens a alguém, ele o capacita para que possa desfrutá-los e aceitar sua sorte, ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. 2 Coríntios diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, ele fala: devemos transbordar em toda boa obra, porque tudo que nós fazemos é necessário, né? Nós devemos lá em 2 Coríntios capítulo 9, 18, ele fala que nós devemos transbordar em toda boa obra. Qual é toda boa obra? Tudo que Deus entregou em nossas mãos: casamento, estudo, esposo, filho, marido, suas finanças, tudo que nós fizemos, seu casamento, a educação dos seus filhos. A base de tudo isso é a família, porque Deus, ele quer que nós tenhamos famílias prósperas, famílias bem-sucedidas e prósperas. Eu não estou falando aqui de dinheiro, que ele quer famílias ricas, não, ele quer famílias bem-sucedidas, famílias firmadas na rocha que é Cristo, dentro dos mandamentos de Deus. Ele fala: ensina a criança a andar no caminho, né, do Senhor, para que quando ela crescer não se desvie dele. Ele não está dizendo que caso ele cresça, não se desvie, ele está dizendo que não vai se desviar, porque se você ensinar os princípios de Deus para os seus filhos, ele não vai se desviar, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós possamos então não colher as sequelas dos pecados e nem as consequências dele, mas que nós possamos trilhar realmente o caminho de realização de promessas em nossa vida, porque as sequelas são brigas,
São dissensões, são corrupção, imoralidade sexual, divisão em família, afastamento de Deus, morte e perda da estrutura familiar, porque toda estrutura familiar é abalada quando nós pecamos constantemente, porque nós pecamos contra o próximo, e isso traz divisão em família, traz separação de Deus, porque Deus ele não quer que nós sejamos pessoas longe uma das outras. Nós somos comunidade de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós fazemos parte da família do Senhor. Então é isso que Deus quer, um relacionamento, uma aproximação. E na verdade Ele quer comprometimento, que nós possamos estar comprometidos em dar certo, em ser bem-sucedidos, e que nós deixemos essas sequelas, essas consequências do pecado cada vez mais distante de nós. Deus não quer que você tenha esse tipo de coisa em sua vida, que você colha esse tipo de fruto, mas Ele quer que você coma da árvore da vida, para que você seja pleno e cheio do fruto do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito Santo, a amabilidade, bondade, domínio próprio, ele fala que contra essas coisas não há lei, e realmente não há lei, mas em Deus nós somos mais que vencedores. Por que falo isso? Porque nós vamos ter sim aflições. Jesus disse, vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Deus ele não quer que nós colhamos as consequências do pecado, mas Ele quer que nós possamos receber as bênçãos, as promessas que Ele coloca em nossas vidas. Então, que nós possamos vigiar a nossa vida, para que nós possamos colher mais dessas promessas e beber mais da fonte da água da vida, que solta para a vida eterna, assim como Jesus disse para aquela mulher do poço. Então leiam lá a parábola dos 10 talentos, que vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo, e será reveladas coisas extraordinárias para vocês, na vida de vocês, não só na vida do dia a dia, mas também com relação a muitas coisas que algumas pessoas não entendem, porque muitas pessoas acham que Deus não se agrada de pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro. Isso é mentira, tá? Deus ele se agrada sim, porque senão Salomão não seria tão rico. O que corrompeu Salomão não foi a riqueza dele, foi as mulheres dele, né? Uma vez eu escutei a pessoa dizer que Deus não gosta de dinheiro. Não, na verdade Deus não gosta de soberba, que a pessoa tenha amor ao dinheiro. Ele fala que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não ter o dinheiro em si, né? O dinheiro ele é para melhorar a nossa vida, e não para que nós possamos ser escravos dele. Não sejamos escravos das riquezas que Deus nos dá. E possamos não viver influenciados em buscar Deus somente por isso, mas que nós possamos ser influenciados a buscar Deus pela sua essência de Pai que Ele é, daquilo que Ele pode proporcionar em um relacionamento entre pai e filho para cada um de nós. Amo vocês em Cristo. Vou finalizar aqui a live. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, visitem o meu canal Filosofando com Deus, deem um like e que vocês possam estar lendo cada vez mais a palavra de Deus, buscando mais a Deus, porque é de extrema importância para a sua vida, para a nossa vida e para a nossa comunidade como cristão. Amo vocês em Cristo, que Deus o abençoe assim. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau!